1500, pouco depois de Pero Vaz de Caminha chegar a então Veracruz, escreveu uma carta ao rei Manuel de Portugal, em que dizia: "Nesta terra, tudo plantando se dá." A vasta vegetação observada na época pelo escrivão era, de fato, resultado de terras com clima e solo plenamente favoráveis à agricultura. Mais de 500 anos depois, já na República Federativa do Brasil, uma pesquisa realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, calcula que 1 em cada 10 pessoas no mundo se alimenta do que é plantado e criado em solo brasileiro. Na atualidade, a alta competitividade do setor tem apostado em tecnologias de última geração para plantio, colheita e controle de qualidade. Porém, a prática se torna cada vez mais cara e inacessível para pequenos agricultores. E é nessa posição de desvantagem que a soma de recursos e esforços desses produtores pode representar não só o sustento, mas uma competitividade mais justa com grandes empresas. Isso é o que chamamos de cooperativismo. O meu nome é Breno Batista e nessa reportagem especial falaremos como o esforço em conjunto impacta positivamente o agronegócio brasileiro. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. No Brasil, em 1971, foi sancionada a lei que define uma política nacional do cooperativismo. Conforme a legislação, os participantes se unem de forma voluntária para atingir um objetivo em comum, contribuindo uns com os outros, mas, sobretudo, conquistando benefícios que sozinhos dificilmente conseguiriam. Como exemplo, temos a Pedra Agroindustrial, empresa que tem 4 unidades de produção de açúcar, etanol e bioenergia, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. O foco da companhia se concentra em processar a cana-de-açúcar, já que a parte de vendas e marketing são de responsabilidade de uma cooperativa, como explica Henrique Oliveira, assistente de comunicação da usina. Como que funciona? A gente não existe pra gente um cliente final. Basicamente, tudo que a gente produz, tanto na parte do açúcar quanto do etanol, ele já é direcionado para uma empresa associada a gente, que no caso é a Copersucar. Ou seja, a usina na parte do açúcar faz toda a exportação, a gente não precisa de criar, por exemplo, um marketing para desenvolver alguma campanha, para poder fazer aquela prospecção do cliente, para ele adquirir o produto. Isso não precisa. Ele já é direcionado, totalmente já vendido para a Copersucar. Dessa forma, a Copersucar, cooperativa que comercializa no mercado global, faz a conexão entre os produtores e os clientes. O açúcar é vendido a países do Oriente Médio, Ásia e Norte da África, e o etanol para os Estados Unidos e Japão. Os agricultores que fornecem cana-de-açúcar à usina da Pedra precisam rotacionar a cultura entre cada 3 e 6 colheitas, já que a cana aos poucos degrada o solo de forma física e bioquímica, até o ponto que é necessário renovar a sua estrutura e nutrientes. A forma mais barata e lucrativa de fazer essa restauração é plantando leguminosas como a soja ou o amendoim. E foi a partir dessa demanda que a Coplana, Cooperativa Agroindustrial, foi criada na década de 60, para atender os produtores na rotação de suas culturas. A Coplana conta com 1.200 cooperados produtores de cana, em que 80% são considerados pequenos agricultores. Para a renovação de seus canaviais, cerca de 140 produtores cultivam amendoim, que é a opção mais rentável, segundo o atual presidente da cooperativa, Bruno Rangel, que também conta como é o acolhimento e prestação de assistência aos seus cooperados. A gente vai até esse cooperado, conhece a propriedade dele, conhece o tamanho dele, as necessidades. A gente tem uma assistência técnica agronômica que é muito bem considerada. Então, a gente mede a área, faz tudo que o cara precisar, para que ele possa entregar o produto aqui. Os agricultores recebem da Coplana sementes geneticamente modificadas em laboratório, e toda a sua produção é entregue às fábricas da cooperativa, que processam e vendem os amendoins a grandes empresas como Nestlé, Garoto e Mondelez, além de serem exportados ao mercado internacional, como explica Matheus Frazão, supervisor de produção da unidade de Jaboticabal. Do mercado externo, a gente vai estar dividido entre União Europeia, que é um dos mercados fortes que a gente atende, e o outro de Rússia, Ucrânia, mas o leste europeu também a gente comercializa, e também América do Sul. São essas divisões que a gente tem de mercado de exportação. A combinação de pequenos agricultores e cooperativas representa uma fórmula que tem dado certo, possibilitando a alimentação de cada vez mais famílias pelo mundo. Breno Batista, da Unesp de Bauru.